Torcedor santista, segura firme porque o que eu tenho para te contar hoje é daqueles dias em que parece que o Santos viveu um mês inteiro em poucas horas. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e olha, tem de tudo. Gesto emocionante de um ídolo recente, bastidores fervendo com Sampaoli, pressão no comando técnico e um jogo decisivo já batendo na porta. Então já vou te avisar, se você ama o Peixão, fica comigo até o fim, porque cada detalhe dessa história vai te deixar com mais perguntas do que respostas. E eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso depois. Vamos começar pelo momento que pegou todo mundo de surpresa, a rescisão de contrato do volante Diego Pituca. Sim, ele está deixando o Santos e vai voltar ao futebol japonês. Mas o que realmente deixou a torcida boquiaberta não foi a saída em si, foi a maneira como ele saiu. O cara simplesmente abriu mão de receber 5 milhões de dólares, estamos falando de 27 milhões de reais na cotação atual, para encerrar seu vínculo de forma amigável. É isso mesmo que você ouviu, 27 milhões de reais, e ele disse não precisa me pagar. Num futebol onde vemos jogadores brigando na justiça até por centavos, essa atitude ganhou o coração da torcida. E o que mais impressiona é que Pituca não está saindo no auge, marcando gols decisivos ou empilhando títulos. Pelo contrário, ele viveu altos e baixos desde o retorno, jogou a Série B com o Santos, teve momentos bons e outros nem tanto. Mas mesmo assim optou por ajudar o clube de uma forma que pouca gente teria coragem. As reações nas redes sociais foram imediatas. Um torcedor escreveu: "Obrigado por tudo, sou honesto e homem suficiente para falar que suas ações são típicas de alguém que ama o Santos. Abaixou salário, jogou a Série B, e foi bem, e agora abre mão de 5 milhões de dólares. Obrigado, Pituca. Não vou me esquecer disso. A nação também não." Outra voz da torcida, uma influenciadora santista, resumiu em poucas palavras: Pituca vai rescindir e ainda abrir mão de valores com o Santos. Homem, tem que respeitar. E teve também quem comparou com outros casos. Um santista relembrou o volante Arouca que marcou época no Peixe e ganhou 6 taças, fez gol em final contra o Corinthians e até deu assistência em final de Libertadores. Mas quando saiu, foi brigando na justiça. Já Pituca, que não teve o mesmo peso histórico dentro de campo, sai com o respeito da maioria da torcida. É curioso como o futebol pode inverter papéis assim. Só que essa história do Pituca também se conecta diretamente com outro capítulo agitado dessa semana, as negociações, ou melhor, o impasse com Jorge Sampaoli. Sim, o argentino que comandou o Peixe em 2019 esteve muito perto de voltar, mas as conversas esfriaram. E adivinha? Um dos pedidos dele era justamente convencer Pituca a ficar. Pedido negado pela própria realidade. O volante já tinha decidido voltar ao Japão e, com isso, a diretoria perdeu uma das cartas para agradar o treinador. O problema maior é que Sampaoli deixou claro, numa conversa com o executivo de futebol Alexandre Matos, que só aceitaria retornar se chegassem reforços imediatos. Pelo menos 2 zagueiros e um centroavante. O Peixe, por enquanto, não conseguiu entregar nada disso. Resultado, Sampaoli colocou a negociação em espera. Ele até enxerga com bons olhos voltar, mas não quer repetir o desgaste da primeira passagem, que terminou em atritos internos e disputa judicial. Enquanto isso, o clima nos bastidores ficou ainda mais tenso. O atual técnico Kleber Xavier já estava pressionado, e essa história toda com Sampaoli só jogou mais combustível no incêndio. Parte da diretoria, inclusive o comitê de gestão, queria trocar o comando técnico imediatamente. Mas o presidente Marcelo Teixeira e seu filho Marcelinho defendem a permanência de Kleber, pelo menos até o próximo jogo. E é aí que entra outro ponto decisivo. O Santos volta a campo neste domingo, dia 10, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão. Hoje o Peixe ocupa a 15ª colocação com 18 pontos, e cada partida é uma luta para se afastar da parte de baixo da tabela. A Raposa briga lá em cima pelo título, e vai ser um adversário duríssimo. Kleber Xavier sabe que precisa mostrar resultado. A vitória por 3-1 sobre o Juventude deu um pequeno respiro, mas não foi suficiente para afastar as críticas. E tem mais, quando a notícia de Sampaoli vazou, o clima interno ficou pesado. A comissão técnica se sentiu desrespeitada, procurou a diretoria para esclarecer, e só depois dessa conversa decidiu focar totalmente na preparação para o duelo contra o Cruzeiro. Aliás, vale dizer que o nome de Sampaoli ganhou ainda mais força entre os torcedores depois que seu filho, Alejandro, publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Neymar com a legenda: Sampa y Ney juntos?
Isso criou um verdadeiro hype na torcida, que começou a imaginar o craque santista e o técnico argentino trabalhando juntos novamente. Mas como vimos, as exigências de Sampaoli e a dificuldade do Santos em cumpri-las congelaram as tratativas. E enquanto isso, o Santos vai a Belo Horizonte pressionado por 3 pontos que podem mudar o rumo da temporada. É um daqueles jogos em que a equipe pode ganhar moral e tranquilidade para trabalhar, ou então ver a crise se aprofundar de vez. O curioso é que no meio de tanta turbulência, o gesto de Pituca acabou servindo como um raro momento de união entre torcida e clube. Independentemente do desempenho dentro de campo, a atitude dele foi vista como prova de caráter e de amor ao Santos. E isso num cenário em que o noticiário muitas vezes é dominado por disputas contratuais e salários astronômicos, acaba tocando fundo o coração do torcedor. Agora, torcedor, eu quero que você pense comigo. Será que essa postura de Pituca não deveria servir de exemplo para outros jogadores? Será que, num momento tão delicado, a diretoria não deveria valorizar mais esses gestos e tentar criar um ambiente em que as pessoas queiram realmente defender o Santos por amor e não apenas por contrato? E mais, sobre Sampaoli, você acha que vale a pena esperar o argentino até que todos os reforços pedidos cheguem? Ou o Santos deveria virar a página e apostar em outro nome que aceite trabalhar com o elenco atual? Lembrando que cada dia que passa sem definição, a pressão em cima do Kleber Xavier aumenta, e o time segue precisando somar pontos no Brasileirão. O fato é que o Santos está no meio de um daqueles momentos em que cada decisão pode ter um impacto enorme no resto da temporada. E você, como torcedor, tem todo o direito, e até o dever, de participar desse debate. Então já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a saída do Pituca, sobre a novela Sampaoli e sobre o que você espera do Peixão contra o Cruzeiro. Vou ler cada comentário. Agora se liga nessa próxima notícia do Santos de hoje. E no meio de toda essa expectativa pro duelo contra o Cruzeiro, o torcedor santista recebeu mais uma notícia que mexeu com o clima antes da bola rolar. O volante William Arão, contratado recentemente e que chegou com status de reforço importante, está fora da lista de relacionados para o jogo deste domingo, no Mineirão. Segundo o jornalista Felipe Dias, o jogador já está recuperado da lesão, mas o departamento médico do Santos decidiu adotar cautela máxima. Arão segue em trabalho de transição e fortalecimento físico antes de voltar a jogar, ou seja, nada de risco desnecessário agora. O problema é que desde que foi anunciado, o ex-Flamengo entrou em campo por apenas alguns minutos, e logo depois acabou entregue ao DM. De lá pra cá, ficou fora de todos os jogos. Essa situação, claro, gerou revolta em parte da torcida, que esperava vê-lo ajudando já nessa reta complicada. Vale lembrar que Arão veio do Panathinaikos, da Grécia, onde jogou por 2 temporadas, e traz no currículo passagens por Corinthians, Botafogo, Fenerbahçe, Atlético Goianiense, Chapecoense, Portuguesa e a base do São Paulo. Experiência ele tem, e muita. Mas por enquanto, o torcedor vai ter que esperar um pouco mais para ver essa experiência em campo com a camisa do Peixão. E diante do vice-líder Cruzeiro fora de casa, todo reforço faria diferença. Agora, Kleber Xavier vai precisar encontrar alternativas no elenco para suprir essa ausência e tentar conquistar pontos que podem ser cruciais para afastar o Santos da zona de perigo. Agora, eu quero saber de você. Pituca foi um exemplo que deveria inspirar outros jogadores? Sampaoli vale a espera ou o Santos precisa seguir em outra direção? E sobre William Arão, você acha que o DM fez certo em preservar, ou era hora de arriscar e colocar ele contra o Cruzeiro? Deixa sua opinião aqui embaixo, porque vou ler todos os comentários e trazer a voz da torcida no próximo vídeo.